Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre agronegócio, infraestrutura, prorrogação de crédito, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado é o senador Irineu Orti, do PP do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, bem-vindo. Senador, para a gente começar, o senhor está começando agora no Legislativo, mas já foi prefeito do município de Tapera por 18 anos, é empresário e possui formação em contabilidade e ciência política e econômica. Como que esses predicados podem contribuir para o seu mandato aqui em prol do povo gaúcho? Principalmente em função da experiência desses anos todos, que eu fiz gestão tanto na área pública como na área privada, especialmente na agricultura, mas também na área de transportes. Então, essa vivência de muitos anos, eu tenho certeza que dá para nós adaptá-la, logicamente guardadas as proporções, as situações do país. Então, a responsabilidade aqui no Senado, ela é muito grande em função justamente do tamanho, da abrangência das decisões que aqui acontecem, né? Mas eu tenho a convicção de que o aprendizado, a minha vivência de muitos anos nessas duas áreas, me dá condições de defender com muita galhardia, com muita vontade, os interesses do povo gaúcho. E falando nesses interesses do povo gaúcho, na sua posse aqui em 10 de abril, o senhor comentou que a sua principal bandeira será a produção rural. Então, conta para a nossa audiência, principalmente para o povo do Rio Grande do Sul, qual que é a sua relação com a agricultura e o que o povo pode esperar em termos de suporte e melhorias nessa área. Para começar a minha vida, eu trabalhava com meus pais numa pequena propriedade, eu trabalhava com arado de boi, os bois puxavam e estava ali, roçava nas áreas novas para abrir, transportava leite nas costas, que tinha umas vaquinhas lá, minha mãe tirava leite, eu levava para a cidade para conseguir uns dinheirinhos de vez em quando, né? E estudei sempre trabalhando na atividade agrícola, né? E acompanhei toda essa evolução da agricultura desde daqueles tempos, nos anos 60 ainda, até hoje, até a modernidade que chegou. Então, naquela época, quando nós gaúchos falávamos entre nós, a ideia que se tinha que só se produzia no sul do Brasil, que o resto do país não tinha condições de produzir. E eu acompanhei toda essa evolução. O Brasil era importador de alimentos na década de 50 e hoje nós somos um dos maiores, se não o maior, exportador. Nós estamos em primeiro lugar em vários produtos que surgiram em função do crescimento da agricultura. E eu, particularmente, além de trabalhar na atividade, eu ajudei a criar e fundar várias entidades do setor na minha cidade, na minha região e no estado, entidades no setor cooperativo, no setor sindical, onde eu fui presidente de sindicato e tal. Então, eu tenho a vivência do campo, propriamente dito, e daquilo que se faz nos escritórios, digamos assim, das entidades relacionadas com a agricultura, né? Então, eu tenho esse conhecimento prático da vida que me ensinou isso, né? Mais tarde, nós entramos na questão política, mas o campo agrícola nunca saiu de mim. Então, eu sempre tive essa relação muito forte. Sou agricultor há mais de 50 anos, né? Continuo ainda hoje, embora não seja eu que faça a atividade, tem pessoas que fazem por mim, funcionários e tal. Meu filho que é administrador dos principais negócios nossos, mas a decisão final ainda cabe a mim nessa área, né? E a vivência dentro das entidades continua. Eu sou presidente da Associação de Produtores de Soja do Estado do Rio Grande do Sul, já fui presidente lá atrás, fui um dos fundadores, né? Hoje sou também, além de presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, eu sou diretor administrativo da ProSoja Brasil, né? Então são entidades ligadas à principal commodity, que é a soja, mas a ProSoja defende também outras questões. Então, só para as pessoas terem uma noção da minha ligação com o agro, que vem lá de trás, e toda essa minha história de mais de 50 anos, eu estou com 73, né? Então, sempre foi ligado a esse setor e, paralelo, tinha outras atividades. E ainda sobre a produção agrária,
o senhor esteve recentemente com o ministro da Agricultura e Pecuária para tratar da ampliação das medidas de uma resolução do Banco Central que autorizou a prorrogação ou escalonamento de até 100% de parcelas contratadas por produtores gaúchos de soja, milho e leite. O ministro Fábio é meu conhecido já de vários anos, por causa da ProSoja lá no ano 2007, 2008, 2009, por aí. E nós tivemos uma boa conversa há poucos dias, acompanhado também do Neri Geller, que é da minha região, da minha cidade, da cidade vizinha da minha, Selba, que é a cidade dele, e é onde nós justamente tratamos dessa questão. Os agricultores do Sul, alguns estavam se queixando de que essa resolução do Bacen abrangia apenas soja, milho e leite. Né? E aí o Fábio, o que nos falou? Nós não podíamos colocar na resolução todos os produtos, porque tem alguns produtos que são localizados, os problemas são localizados. Então, na hora que nós colocássemos tudo, todo mundo ia achar que tinha esse acesso. O pessoal nos reclamava, o pessoal da pecuária de corte, que leite é pecuária leiteira, que estavam também com problemas em função de preço, em função de mercado, principalmente e tal. No arroz, o arroz é uma commodity que está em alta nos últimos tempos, o preço do arroz está mais ou menos razoável, o produtor não está tão desequilibrado. Mas tem umas micro-regiões onde os fatores climáticos prejudicaram as áreas. Então o ministro diz, olha, essas questões específicas localizadas podem ser enquadradas, sim, nesse financiamento, assim como outras culturas, né? Que o Brasil tem muitas culturas diferentes da que nós falamos aqui. Mas tem um detalhe, a pessoa tem que apresentar um laudo técnico para o órgão financiador até o dia 30 de maio. Então, tem que apresentar, olha, eu tenho que renovar minha dívida, reforçar, porque eu tive este e esse problema com um laudo assinado por um técnico. Então, isto é fundamental para que a instituição financeira possa efetivamente fazer o refinanciamento. Mas eu sempre tenho dito, nem todos precisam. Tem agricultor que está equilibrado que não precisa. E, olha, falando como administrador, a melhor coisa é não precisar, que tu não vai precisar pagar juro, que essa prorrogação, ela envolve juros. Uma outra questão nessa mesma entrevista, nessa mesma audiência, foi justamente com relação ao Rio Grande do Sul. Nas últimas 4 safras, teve 3 com quebra, e quebras expressivas. E este ano, a safra é normal, é razoável, né? Mas os preços este ano estão totalmente defasados em relação aos 3 anos anteriores, né? Se nós olharmos o mercado internacional, os preços até estão condizentes, mas o problema é que o custo dessa última lavoura foi muito elevado. Então vai ter gente que vai colher razoavelmente bem e não vai conseguir pagar o custeio da safra deste ano, mais os eventuais investimentos que ele fez para pagar agora e principalmente as renegociações das 3 safras frustradas que houve no passado. Então tem muita situação assim. A pessoa colheu bem, mas o preço está baixo, não consegue pagar todas essas contas. Então, isso o ministro também nos esclareceu, que tudo isso enquadra numa possível renegociação. Isso é fundamental, isso é importante para que o setor agrário possa continuar produzindo. A pior situação do campo é a pessoa ficar sem crédito. Quem não tem crédito não planta. Daí, uma ocasião, um senador, um deputado lá atrás me falou, quando eu era jovem ainda, mas se um agricultor quebra, um outro vai lá, assume o lugar e planta. Tudo bem, mas e como é que fica esse agricultor e seus familiares? Então tem que olhar isso também, né? Ao passo que se o problema é de todos e lá o problema ele é do estado inteiro, a situação se resolve mais fácil, né? Quando é um só é porque teve problema individual, mas quando o problema é coletivo, a situação se encaminha mais fácil porque mais gente vai estar envolvida para ajeitar o caminho da solução. Então, basicamente, para o produtor de pecuária de corte que está nos assistindo, a ampliação que o senhor negociou com o ministro foi ampliar esse rol taxativo dos produtores soja, milho e leite e também prorrogação de crédito para esse público já contemplado na resolução. Foi isso? Exatamente. E qual a expectativa para a ampliação do rol
no caso do pecuarista de corte? Na verdade, é para quem tem operações financeiras. A pecuária de corte tem muita gente que não tem financiamento, vai tocando a sua atividade sem financiar. Mas tem aqueles que financiam e que têm dificuldade. Então, esses apresentando o laudo até 30 de maio, tem condições, o banco tem condições e o próprio Ministério iria conversar mais com os bancos, que alguns bancos não tinham as instruções ainda, né? Então, o próprio Neri nos falou, nós vamos conversar com os bancos para levarem essa informação, isso foi semana passada, para que as pessoas vá até o seu órgão que financiou a atividade, né? Então, a pecuária de corte, que os financiamentos não são tão expressivos, mas tem muita gente que tem esse problema sim, então poderá se enquadrar também. Outro assunto que o senhor comentou aqui na sua posse, que o senhor pretende levar como uma bandeira do seu mandato, é a questão da infraestrutura. O Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a empresa pública Infra S.A., celebrou um acordo que vai analisar as prioridades no setor de transportes para os próximos 20 anos do Rio Grande do Sul. Como que o senhor pretende atuar aqui no seu mandato para contribuir com a viabilização dessas obras? Nós falamos que a gente vai fazer o máximo de esforço possível junto aos órgãos competentes de NIT e tal, para que essas obras sejam efetivamente as mais importantes, que sejam priorizadas. Hoje, muitas vezes, se começa 2, 3, 4, 5 obras e nenhuma tem continuidade. Então, fica lá parado no meio do caminho. Então, essa empresa que foi contratada tem esse propósito de auxiliar a escolher as prioridades e também fazer projetos onde não existem. Tem muitas solicitações no Rio Grande do Sul, tem certamente no resto do país, pessoas precisam tal e tal projeto, ou uma rodovia, ou uma ponte, coisa assim, e não tem projeto. Então tem que fazer projeto, mas também priorizar o que vai fazer primeiro. Então é fundamental que isso aconteça, eu acho que é uma medida correta, né? E esperamos que essa empresa efetivamente possa dar solução a esses assuntos. E uma dessas obras que o senhor citou no seu pronunciamento de posse é o Porto Meridional, Porto do Litoral Norte. A gente tem aqui um infográfico para conversar mais a respeito. O porto fica, então, em Arroio do Sal. Agora em Arroio do Sal. Projeto de 6 bilhões, aproximadamente, e ele vai servir para escoar a produção, impulsionar a economia da região, a localização estratégica mais próxima de Santa Catarina, da Serra Gaúcha, que é uma região muito turística, e tem alguns possíveis obstáculos. Ele ainda depende de licença ambiental, que é um pouco complexa na região, o próprio acesso viário para se chegar até essa área destinada ao porto, e também vai tirar demanda de outros portos, como o caso do Porto de Rio Grande. O que o senhor tem a dizer a respeito das vantagens e também como superar os obstáculos que eu citei? Na verdade, o Porto de Torres, que era inicialmente, ele foi pensado, planejado no tempo de D. Pedro II, faz muito tempo. Nós era pequeno ainda, né? Mas aqui agora, recentemente, em 2018, por iniciativa do ex-deputado Fernando Machado Carrion, ex-prefeito de Passo Fundo, ele nos visitou na campanha do senador Heinz, quando ainda era candidato a governador em 2018, antes dele mudar de governador para senador, e apresentou esse projeto, um projeto audacioso, e naquela ocasião o senador Heinz e eu já ficamos preocupados, mas e como é que fica a região sul? Era época de campanha política. O assunto ficou quieto uns dias, até que chegou um momento numa reunião com os empresários em Caxias do Sul, eu estava junto, o senador abriu o jogo do Porto pela primeira vez, e a partir de então começou as articulações. Ele ainda não era senador, mas em 2019 em diante começou os trabalhos para ver a área, para fazer o levantamento dentro do mar, onde seria o melhor local e tal. Então isso tudo levou bastante tempo, é uma obra grandiosa. A ideia de Torres não pôde prosseguir porque o calado do mar ali é muito baixo. Aí, através dos levantamentos que foi feito, passou para ser Torres, onde tinha uma área rural próxima
próxima, que daria condições de implantar este grandioso Arroio do projeto. Sal. Arroio do Sal, que é a cidade ao lado, né, onde o mar tem maior profundidade, né? E a partir disso muitas coisas aconteceram, muita gente se envolveu, o projeto ambiental está realmente ainda em andamento, outras coisas já têm andado, né? Mas ele é fundamental e é importante. A preocupação com o Rio Grande, ela praticamente inexiste, porque nós vamos continuar crescendo. E quando nós analisar a costa marítima do Rio Grande do Sul, ela é quase o dobro da costa marítima de Santa Catarina. Santa Catarina tem 5 ou 6 portos, embora menores, mas são 5 ou 6 locais de embarque de mercadorias para o estrangeiro ou importação, né? A região norte do Rio Grande do Sul, para se deslocar até Rio Grande, tem distância muito grande, né? Então, muitas atividades econômicas do norte do Rio Grande do Sul descarregam nos portos de Santa Catarina, né? Além da atividade crescente na área da região de Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, a região calçadista, a região agrícola daquele setor, as madeireiras que tem naquela região, todas hoje exportam ou por Santa Catarina e algumas por Rio Grande. Então, a logística para Rio Grande fica muito ruim. E ali, seguramente, além do emprego de um grande número de pessoas, vai fazer com que aquela região seja mais movimentada, baixe o custo da exportação dos produtos daquela região e também facilita a importação. E nunca é demais você investir em infraestrutura. Então, nós temos a convicção absoluta de que o Porto de Arroio do Sal talvez vai levar não sei quanto tempo, são várias atividades que têm que ser feitas, não é só o porto propriamente dito, mas vai ter ali postos de gasolina, restaurante, bar, vai ter que fazer uma rodovia atravessando um lago, né? Então são grandes investimentos, mas uma coisa é importante, não é investimento público. O órgão público vai dar as condições legais que tem que ter, ambientais e tal. O recurso é empresas privadas, né? Então, muitas vezes as pessoas, mas o governo não botar esse dinheiro todo, não vai botar dinheiro. Ele vai gastar alguma coisa com infraestrutura, mas isso faz parte. Mas o porto em si é recurso de empresas particulares, privadas, inclusive estrangeiras, que vão investir ali. Então, como é um volume muito alto, vai empregar muita gente e seguramente vai dar muito resultado, se não para a nossa geração, pelo menos a minha, que já está mais adiantada um pouco, mas para os que vêm logo em seguida. E, senador Irineu, o senhor, nos últimos dias, protocolou um projeto de decreto legislativo, o 198 de 2024, que revoga o programa Terra da Gente, lançado pelo presidente da República. O senhor considerou que ameaça a segurança jurídica, afeta também proprietários rurais e que, na lógica, não passa de uma concessão de terras sem o estímulo à produção. Do contrário, o ministro de Desenvolvimento Agrário defende que, sim, isso inclui as famílias em um ambiente de terras para a produtividade. Eu, quando li o decreto 11995, me assustei. Comentei com pessoas da minha volta e também com outros parlamentares, isso praticamente cria uma insegurança jurídica no campo muito grande, né? Porque são vários artigos dentro daquele decreto que permitem o governo desapropriar de várias formas terras para fazer assentamentos, inclusive expropriação. Tem um item lá que permite a expropriação. O que significa isso? Que o governo vai ter muita autonomia para tirar pessoas da terra, tomar as terras em várias circunstâncias diferentes uma da outra, para fazer assentamentos. E o órgão principal que vai gerir este decreto é o INCRA. E o INCRA, daqui a pouco, tem pessoas lá com ideologia voltada ao MST, pensam em fazer esse projeto assentando pessoas ligadas a esse movimento e que talvez não tenham interesse em produzir. Não que eu seja contra, eu particularmente sou favorável a assentamentos, mas de uma forma diferente. No passado, nós já tivemos o Banco da Terra e agora também eu já vi entidades anunciando financiamento para a compra de terra, né? Quem vai comprar terra? Quem tem interesse, quem tem vontade de produzir, quem efetivamente vai trabalhar, vai comprar, vai produzir e vai pagar, né? Então, na hora que você compra um bem com o teu recurso, você vai dar valor a ele. Agora, quando tu ganha sem pagar,
foi dado de brinde, o que pode acontecer e vai acontecer? A pessoa talvez não tenha essa vocação prioritária de produzir alimentos. Ela vai lá na frente ou arrendar para terceiro ou vai vender essa propriedade para tentar ganhar recursos, né? E o Brasil precisa aumentar a sua produção porque a agricultura é que sustenta, nos últimos anos, a economia do país. O PIB agrícola representa mais de 1/3 da economia do Brasil. E se nós começarmos a tirar quem está na terra produzindo e colocando pessoas que têm uma ideologia diferente, nós vamos baixar a produção. E nós hoje, que somos o maior, eu já disse isso antes, um dos maiores exportadores de alimentos para o mundo, podemos cair nesse ranking e ter dificuldades econômicas para o país, além da insegurança jurídica, que é o principal problema nessa história toda. E os debates jurídicos, e não só jurídicos, que poderão acontecer em cima dessa ideia, desse decreto. Então, por isso essa PDL tem o objetivo de estancar, de anular, para ser uma palavra exata, anular esse decreto. Lógico, tem que ter apoio das duas casas. Nós já comentamos isso tanto com o Senado, nós apresentamos no plenário também esse PDL, nós encaminhamos ele ao 198 na segunda-feira, na terça nós defendemos no plenário, já na FPA nós também já apresentamos, e em todas as apresentações que a gente tem a oportunidade de falar, nós temos falado para defender e esperamos que os parlamentares ponham a mão na consciência, todos analisem com profundidade, né, e votem a favor desse projeto de decreto legislativo para que ele efetivamente caia. Vai ser uma luta, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas já tem agricultor extremamente preocupado. E o agricultor que é proprietário hoje, com essa insegurança, ele muitas vezes pensa de produzir, de aumentar a sua atividade, e não vai porque tem medo da desapropriação. E veja bem, neste momento, agora no mês de abril, nós estamos ainda faltando alguns dias para o término do mês, já houve 40 invasões de terra em todo o país, né? E o que vai virar isso? Então, isso aí é algo parecido nesta linha. Então, neste momento, entra esse decreto, quem está no campo fica assustado, né? Porque os investimentos são altos para você produzir hoje e quem está lá no campo quer continuar nessa atividade com segurança. E, senador, esse ano o Senado celebra 200 anos da sua existência. Eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência, na sua visão, quais os pontos mais relevantes para o Rio Grande do Sul que passaram aqui pela casa e como o Senado pode continuar atuando para atender as demandas do seu Estado. O Senado, na verdade, como nós todos sabemos, ele tem abrangência nacional, mas reflete no Rio Grande do Sul. Então, tem feito as ações dos últimos anos, a própria Constituição, ela é aprovada definitivamente no Senado. As verbas, agora no passado recente do Covid, que foi liberado recursos para todo o país, e especialmente para o Rio Grande do Sul também, foi com autorização do Senado. O Código Florestal passou pelo Senado. Então, eu estou falando de alguns projetos, de alguns assuntos, né, que são importantes para toda a população gaúcha e brasileira, né? E o futuro daqui para frente, o Senado vai ter que continuar lutando por essas causas que defendem o interesse da população, né? Porque muitas vezes a gente fica imaginando que vai favorecer a empresa aqui e acolá e tal, mas o objetivo final é o povo. O povo, logicamente, paga seus impostos, mas quer ter a retribuição através dos serviços na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança, né? E o Senado vai ter que pautar essas questões, sempre acompanhá-las, e o Executivo tem a missão de cumpri-las com rigor. Embora nós estamos vivendo um momento anormal neste momento, em que a interferência de um órgão no outro, o Poder Executivo, invadindo as prerrogativas do Poder Legislativo, especialmente nessa questão desse decreto do Presidente da República, é uma intromissão do Executivo naquilo que o Legislativo tem que propor. E o próprio o Poder Judiciário que tem interferido, isso é histórico, todos nós sabemos, nas questões tanto do Executivo, mas principalmente do Legislativo. Então, essa usurpação de situações
que os órgãos criam, ela é complexa, ela é complicada e o Brasil vive nessa insegurança. Nós temos que conseguir chegar num momento de um ponto final nessa situação e voltarmos à normalidade que o país sempre viveu e deverá voltar a viver. Nós não queremos o pior para nós que vivemos hoje, nós que estamos neste momento tendo a oportunidade de estar aqui no Brasil como seres humanos, logo mais vem outras pessoas, vem jovens que vêm vindo, crianças e tal, e nós temos que deixar para eles um país melhor, não conturbado, né? Então essa é uma função que o Senado tem fundamental. Muito obrigado, senador Irineu Orti, pela participação aqui no Assunto de Estado. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a todos. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo Assunto de Estado.